O Opinião Pernambuco está de volta e hoje o nosso tema é doenças do coração. Bem, a gente tem aqui várias perguntas, daqui a pouquinho a gente entra nelas, mas para fechar um assunto que foi levantado, a doutora Simone vai explicar para a gente exatamente o que é a cintilografia miocárdica. Então, a cintilografia ela é um exame funcional, né? O interessante é que a gente usa, na realidade não é contraste, é um radioisótopo que praticamente não tem nenhum efeito adverso, a não ser assim que ele é um material radioativo. Mas a gente usa uma quantidade mínima, mas que possa, com aquela quantidade, a gente fazer um exame de qualidade. Então, a gente injeta um fármaco, né, que a gente chama um radiofármaco, para que esse fármaco ele é captado, então ele é absorvido pelas células do coração, de acordo com o sangue que aquelas células estão recebendo. Então, quanto mais a célula recebe aquele fármaco, mais sangue a gente consegue aferir ou inferir que mais sangue tem naquela região. E quanto menos você recebe aquele fármaco, então menos sangue está chegando naquela região. Então, se um paciente sente angina, que é uma falta de sangue no músculo cardíaco, e o médico ele quer graduar ou ele quer saber se aquela dor realmente é angina, esse exame é muito útil por isso, porque ele vai dizer se uma dor torácica que o paciente está sentindo é de fato uma angina do peito, quer dizer, uma falta de sangue que está chegando no músculo cardíaco. Ok, vamos então à pergunta aqui. Essa pessoa ela não está dando aqui para ver o nome dela, inclusive é importante que você coloque embaixo o nome para a gente visualizar mais rapidamente. Ela tem 50 anos e diz que a pressão arterial é sempre 9/6 ou 10/7. Existe algum risco de doença coronária, doutor Hilton? Olha, essa pessoa, se tem pressão de 9/6 ou 90/60 milímetros de mercúrio, certamente vai viver 100 anos, porque ela não tem hipertensão arterial. E descobrimos aqui o nome dela, é Márcia. Então, Márcia, boa notícia para você. Né? Tem uma outra pergunta aqui. Ela diz, minha mãe foi diagnosticada com hipertensão e colesterol. Toma vários remédios para essas 3 doenças. Aí ela pergunta, de quanto em quanto tempo é necessário realizar exames para saber se deve continuar com a medicação? Doutor Fábio ou doutor Wilton ainda? Doutor Hilton. Então, vamos lá, doutor Hilton. Eu acho que no Brasil, em nível de SUS, é impossível você fazer exames mais de uma vez por ano. Eu acho que pelo menos uma vez por ano a pessoa deve ir pelo menos ao médico e se ele achar necessidade de pedir algum exame, o mais importante não é necessariamente o exame bioquímico de sangue, é aferir a pressão arterial e saber se a pressão arterial está muito bem controlada. O exame de eletrocardiograma realmente funciona? A pergunta é de Joyce Silva, doutora Simone. Sim, realmente funciona, mas às vezes você precisa agregar não só o eletrocardiograma, mas você precisa de outros exames para poder fazer o diagnóstico da doença, porque ele é específico para determinados problemas ou distúrbios que estão afetando o coração, como o ritmo cardíaco, né? Se o paciente tem alguma câmara ou alguma região do coração que está sobrecarregada, então se tem algum bloqueio, né, na passagem do estímulo elétrico para o coração. Porque o coração é músculo e eletricidade, não é só músculo. Então, a gente consegue avaliar essas duas coisas. Doutor Fábio, depois a gente continua aqui as perguntas do público. Doutor Fábio, quando as pessoas dizem, eu vou fazer uma cirurgia no coração, as pessoas ficam achando que é uma coisa muito delicada, extremamente arriscada. Antes era assim, depois deixou de ser. Qual é a verdade sobre esse mito que se criou? Bom, naturalmente, quando se fala em operar o coração de alguém, isso gera alguns mitos, alguns medos que são inevitáveis. Imagine que a gente sabe, todo mundo sabe de qualquer nível de entendimento, que o coração é quem comanda o nosso funcionamento. Então, isso gera muito medo nas pessoas. E a cirurgia cardiovascular é uma especialidade relativamente nova, por ser uma especialidade que demanda de muita tecnologia e de muita necessidade de grandes estruturas, é relativamente nova. Então, na realidade, nos últimos 30 anos, a cirurgia cardíaca teve uma elevação no nível de qualidade, de menor risco, e trazendo a cirurgia cardíaca de grande porte para um risco quase que desprezível. Quase que desprezível. É claro que, de uma maneira geral, a gente não pode comparar
nenhum paciente com o outro. Tem gente muito grave, tem pacientes extremamente graves e pacientes usuais, que é a maioria dos pacientes. E quando se trata de transplante, esse risco ainda é muito elevado? Tudo que a gente fala sobre risco, eu costumo dizer aos pacientes, eu comparo o risco do procedimento e o risco da sua doença. O risco do procedimento nunca pode ser maior do que o risco da doença. Quando se fala em transplante, não tem como comparar. O paciente está no estágio final de uma cardiopatia e se ele não fizer o transplante, ele vai morrer. Esse é o fato. Mas com a melhora da tecnologia, o risco e a mortalidade do transplante no Brasil caiu muito. São níveis extraordinários, aceitáveis. Em Pernambuco, por exemplo, 2 centros realizam com ótimos resultados. Certo. Tem uma pergunta aqui, quanto tempo é preciso para tomarmos medicamentos? Eu queria acrescentar um outro dado nessa pergunta, até para que essa coisa fique um pouco mais clara também, doutor Hilton. Em que momento um médico ele pode aplicar ou passar uma medicação para um paciente por detectar problemas cardiovasculares? Eu quero até dar um testemunho de uma coisa que aconteceu comigo. A primeira vez em que eu fui para um cardiologista com problema de pressão, aí ele já passou uma medicação. E disse, volte aqui a 8 dias. E 8 dias, quando eu voltei, ele disse, continue tomando. Eu disse, como assim? Até o fim da vida. Aí iniciei vários exames e depois, na sequência, disseram que eu não precisaria tomar essa medicação. Então, a gente fica suscetível, muitas vezes, a determinadas posições que são tomadas pelos médicos, claro. E isso dá uma insegurança para todo mundo. Eu gostaria que o senhor, como especialista, falasse sobre isso. Você trouxe aqui um exemplo tipicamente fantástico para desmoralizar muitas hipertensões que muita gente diz que o indivíduo é. Por exemplo, a hipertensão do avental branco, só o fato de você entrar no consultório médico do paciente, isso já faz com que sua pressão aumente. Ora, se ele lhe passa um remédio, você sai com a receita debaixo do braço e na calçada a sua pressão baixa e você compra o remédio, você pode até se sentir mal com esse remédio. Então, o diagnóstico da hipertensão arterial, por exemplo, na Inglaterra, tá certo? Você pode suspeitar na visita do consultório que você seja hipertenso, mas você só confirma no Reino Unido, na Grã-Bretanha, se você fizer uma mapa de 24 horas, que era aquele aparelhinho junto, longe de mim, longe do meu consultório, longe do hospital. Aqui no Brasil é impossível fazer isso, você não pode fazer epidemiologicamente um screen, colocar mapa em todo mundo, como também você não pode fazer cintilografia miocárdica em todo mundo para fazer diagnóstico de doença isquêmica. Mas eu acho que o seu exemplo mostra claramente que muitos pacientes que saem do consultório rotulados de hipertensos, muitas vezes não são hipertensos. Certo, tem uma pergunta aqui. Quais os riscos da cintilografia para o paciente, doutora Simone? Olha, o exame ele compõe 2 fases. Você vai avaliar o paciente no repouso, então você vai administrar a medicação no repouso e vai fazer imagem do coração e depois você vai fazer a fase de estresse. Então, o risco que se tem é mínimo, é o mesmo risco de fazer um teste ergométrico. Quer dizer, pode acontecer um evento, cada 10 mil pacientes que você atenda, um paciente, ele pode ter um desfecho mais grave, como até uma morte, ou infartar na sala da ergometria, ou na sala da fase de estresse, mas é um risco muito pequeno. E antes de você realizar esse exame, já existe uma triagem, né? O médico não vai mandar o paciente para fazer esse exame, se ele já avalia ali clinicamente, que já vê. E quando ele chega para fazer, é também um médico que está realizando. Então, a gente faz uma anamnese prévia e avalia tudo isso. Quando você vai ao médico e ele diz, você está com um sopro no coração, o que isso significa? O doutor Fábio poderia responder? Sim. Sopro significa o som que a gente ausculta no estetoscópio de um barulho diferente no coração. Por exemplo, uma válvula com mau funcionamento, uma cardiopatia congênita
Crianças que nascem com orifícios dentro do coração, por exemplo, CIV, comunicações interventriculares, geram um ruído dentro do coração que modifica o som no estetoscópio. Isso é chamado de sopro, é o som anormal no coração. Válvulas com mau funcionamento, ou então cardiopatias congênitas, usualmente é quem causam esses barulhos. Esses Pode sons. ser simples ou mais delicado esse caso. Sem dúvida nenhuma. Sopros podem... Existe chamado sopro inocente na criança. Uma criança pode ter um sopro e não significar nada. Mas num adulto, usualmente, sopro quer dizer, geralmente, doença. Mau funcionamento de uma válvula ou, como eu falei, uma cardiopatia congênita que não foi tratada na infância. Eu queria só lembrar para as pessoas que assistem ao programa, né, que a gente está introduzindo esse WhatsApp a partir desta semana, e aí é importante que quando vocês mandarem a pergunta, vocês coloquem aí embaixo a identificação, para poder a gente passar para os nossos convidados. Temos agora somente 2 minutos para encerrar o programa. Eu queria que o doutor Hilton falasse bem rapidinho sobre arritmia, doutor, para depois a gente fazer as considerações finais. O que é a arritmia? Bom, a arritmia é uma perturbação do ritmo cardíaco normal. Existem arritmias que são encontradas na infância e na adolescência que não têm maiores significados clínicos. Tem a ver com estresse? Tem a ver com estresse, tem sim. Agora, tem arritmias benignas e arritmias malignas. O que a gente precisa saber exatamente é separar o joio do trigo. Certo. Se o coração disparar, procure o médico. O coração disparar por um susto, por qualquer coisa, isso aí não é entendido como uma coisa normal. Mas tem, às vezes, situações que o coração dispara, você em repouso, e isso pode ser doença cardíaca. Muito obrigado, doutor Hilton, pela sua participação. Obrigado a você. Doutor Fábio, muito obrigado também. Eu que Algum agradeço. recado final? Só que cuidem bem da saúde, não comam sal, evitem engordar e açúcar também. Doutora Simone, muito obrigado. Obrigada. E eu faço um complemento e faço um exercício físico. Sem dúvida. Ok, então muito obrigado mais uma vez e a vocês que participaram também aqui, mandando perguntas e vendo de casa. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa.